E aí agora a gente vai aprender a tratar aquele problema lá do grupo de relações N para N que eu tinha falado com vocês. A gente vai aprender a lidar com esse tipo de situação. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Um cliente aluga automóveis. Então um cliente pode alugar zero ou vários automóveis. Imagina uma empresa que loca automóveis, tipo a Localiza. Então, um cliente pode alugar zero ou vários automóveis, enquanto um automóvel pode ser alugado por zero ou vários clientes. Porque um automóvel pode ser alocado no dia 1 para um cliente, aí ele foi lá e entregou lá para o dia 4. Aí lá no dia 6 outro cliente alugou o mesmo automóvel. Então, repara que a gente sempre pensa na linha do tempo, né? Criando um histórico de todos os aluguéis que um determinado automóvel teve. Então, por isso que um automóvel aqui, um carrinho, imaginem aqui um Palio aqui, ó, que tá, né? Ele pode ter sido locado várias vezes por vários clientes diferentes. Da mesma forma, um cliente, vamos botar aqui o seu José, né? Pode ter alugado vários carros diferentes aqui, ó, em dias diferentes. É essa a ideia. E aí vocês me perguntam aqui, mas como assim, Michael? Um cliente pode alugar zero? Como assim ele aluga zero? Ele aluga zero se ele não aluga, né? Aí vocês me perguntam de novo, mas como assim? Um cliente, para que ele estaria no sistema, então, né? Se ele não vai alugar nada? Então tá errado. Então, gente, não. Eu até trouxe esse exemplo para explicar isso aqui para vocês. Ó. E é importante isso que eu vou explicar. Mais na frente vocês vão entender por que essa parte aqui é importante. Isso aqui resolve vários problemas. Mas olha só. Quando um cliente é cadastrado no sistema, nesse momento que ele fez, que eu acabei de fazer o cadastro dele, nesse momento ele não tem locação alguma, né? Não alugou nada. Ele já existe no sistema, no momento do cadastro, ele já existe no sistema, está lá salvo ele. E nesse momentinho ali, ainda ele não locou nada. Ó, só finalizei o cadastro dele, ele está salvo no sistema. É claro que ele vai alugar alguma coisa, porque ele está ali para isso, né? Mas ele passa um tempo ali sem alugar nada. Para poder existir no sistema, ele não precisa obrigatoriamente ter alugado um carro. Primeiro eu cadastro ele, depois eu vou lá e alugo o carro. É diferente, ó. Vamos voltar aqui. É diferente aqui, por exemplo, ó, do caso vendas funcionário. Para uma venda poder existir, tem que ter um funcionário obrigatoriamente. Não tem como uma venda existir sem nenhum funcionário ter vendido. Sacaram? Então aqui não tem como uma entidadezinha dessa aqui, ó, que pertence a esse conjunto de dados, existir no banco de dados sem que ele esteja ligado obrigatoriamente com um funcionário aqui. Já aqui, tem como um cliente que existir gravado no banco de dados sem ele estar ligado obrigatoriamente a um automóvel aqui, nem que seja por um minutinho durante o cadastro. É importante esse entendimento aqui. Dá para criar sem estar ligado? Então a gente coloca zero aqui. Ah não, para eu criar só tem como ele ser criado se tiver ligado a alguém. Aí é um ou muitos. Daí que vem o número 1 ali, né? Que ele é obrigado a ter uma relação. É muito importante isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Então aqui a gente tem uma típica ligação N para N, né? Que eu expliquei para vocês agora há pouco, ó, que é o grupo de ligações problemáticas. Ó, é péssimo isso aqui. A gente não pode implementar isso aqui. Toda vez que acontece um N para N, a gente tem que tratar isso para não implementar dessa forma. E tem como a gente tratar, é o que a gente vai estar ensinando agora. Ó. Aqui a gente tem um N para N, né? Como eu falei para vocês, não tem como. Não, esse aqui até dá para implementar, só que fica muito ruim, com muitos defeitos no software. Então a gente vai tratar isso aqui para otimizar, né? Para resolver esse problema. Então olha só, essa mesma ideia aqui de clientes automóveis, ó, eu venho mais, avanço um slide aqui. Estou colocando aqui atributos para cada um deles. Então aqui para clientes eu coloquei, ó, nome, endereço, CPF. Já aqui para automóveis eu coloquei aqui, ó, modelo, marca e cor,
São atributos típicos aqui que você só vê que só se encaixa com automóvel, são atributos típicos aqui que você vê que só se encaixa com cliente. Aí olha a perguntinha que vem aqui embaixo, ó. Porém, em qual conjunto ou entidade devemos colocar atributos como data de locação, porque tá locando, né? E valor locação. Vocês percebem bem, olha só, que a data de locação, né, ela não diz respeito ao carro. A gente só coloca atributos aqui que diz respeito ao conjunto de entidades, né? A data de locação, você olha aqui, ó, a cor do carro diz respeito ao carro, a marca e o modelo também. A data de locação, olha, você vê que ela não está dizendo respeito ao carro, né? Ela está fazendo referência à locação, olha, e não ao carro. O carro pode nunca ter sido locado. E aí a data de locação vai ser o quê? O valor da locação. O carro nunca pode ter sido locado. Qual foi o valor da locação? Então, reparem isso. Por outro lado, você vê que também, olha, a data de locação e valor de locação não diz respeito ao cliente. Como eu falei para vocês, o cliente pode existir no banco de dados sem ter locado nada. Então ia ter o que na data de locação aqui? Conseguiram entender? Então vocês veem aqui, ó, que a data de locação e o valor de locação diz respeito ao relacionamento. Ó. A gente tem atributos que são necessários, né? Você vê que a data de locação e o valor da locação é necessário no sistema. Mas vocês veem que ele, ó, diz respeito ao relacionamento e não aos conjuntos de entidades. Isso aqui é típico de relacionamento N para N. Geralmente, relacionamentos N para N tem essa característica de você detectar atributos que é do relacionamento. E aí, né, gente, como é que a gente resolve esse problema aí, né? Porque a gente detectou aqui, ó, que a gente tem um grupo de atributos que faz parte da relação, né, do relacionamento. Então, olha só, eu já criei aqui um conjunto de entidades que é do relacionamento. E um relacionamento, ó, N para N. Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso fazendo assim, ó. Eu quebro essa relação aqui, ela não existe mais, e eu ligo o cliente com as locações em uma relação 1 para N e ligo o automóvel nas locações também criando uma relação 1 para N. Então, toda relação N para N obrigatoriamente deve de ser quebrada em duas relações 1 para N, criando um novo conjunto de entidade que vai fazer essa ponte. É o caso de locações aqui, ó. Agora, nesse esquema novo, olha como é que é muito mais fácil, muito mais lógico, ó. Um cliente, ele faz 0 ou várias locações. Imagina a locação como se fosse um papel, um documento que você vai lá, coloca o seu nome, fala a hora que está pegando, fala o dia que você vai entregar o carro. Então, uma locação é como se fosse uma nota fiscal da locação, sacaram? Então, uma entidade desse conjunto de entidade aqui, ó, acaba gerando o quê? Uma nota fiscal da locação. Só para vocês conseguirem visualizar, né, esse conjunto de entidade aqui, que é um pouco abstrato. Mas ele existe em todo o banco de dados. Uma venda, uma locação, uma consulta, tudo leva esse mesmo esquema aqui, ó. Então, um cliente, ele pode fazer 0 ou várias locações. Mas se uma locação existe, foi feita para um cliente, né? Não tem lógica uma locação existir para cliente algum, uma locação nula, né? Com o cliente é nulo, não existe. Por outro lado, ó, um automóvel pode ser locado 0 ou várias vezes. Um automóvel novo que nunca foi locado, um automóvel muito ruinzinho lá que ninguém quer alugar. Então ele pode ter sido alugado várias vezes na linha do tempo ali, né? Foi alugado no dia 1, depois foi alugado no dia 10 de novo por outra pessoa, depois no dia 15 por outra pessoa. Então um automóvel pode ter sido alugado várias vezes, porém uma locação possui só um automóvel, não tem lógica. Uma locação não possui automóvel, né? Então está fazendo o que esse sistema aqui, né? Não está alugando nada. E também não tem lógica uma locação ter 2 automóveis, né? Se você quer alugar 2 automóveis, nesse contexto aqui teria que ser feita 2 locações. Esse conceito aqui, gente, de
conjuntos de entidades associativos, que é isso daqui, ó, a gente transformar um n para n em duas 1 para n, isso aqui é um conjunto de entidade associativo, ó. Ele foi responsável por quebrar um n para n. Conjunto de entidade associativo é todo aquele conjunto de entidade que a gente cria para quebrar um n para n que existia anteriormente. Então esse conceito aqui de conjunto de entidade associativo é muito importante dentro da disciplina. Isso aqui vocês têm que saberem. Então, se você está com a dúvida, se você não entendeu isso aqui direito, manda pergunta para os professores, para mim, para os professores mediadores, que esse conceito aqui é muito importante que vocês entendam.